Boa noite a você, telespectador do 14. Outra semana, outro bloco e eu hoje em um outro lugar bem inusitado. Estou aqui no Clube de Tiro. Vou conversar um pouquinho aqui com o Assir, ele aí que andou participando agora num campeonato internacional de tiro ao prato. Boa noite, Assir. Boa noite, Flávia. Boa noite aos assinantes. É uma satisfação receber vocês, a tua equipe aqui no Clube de Castilho de Guarapuava. E nós vamos tentar, durante esse tempo, explicar um pouco melhor como funciona o tiro ao prato, para que os assinantes possam, então, conhecer um pouco mais a respeito desse esporte. Olha, gente, vai ser facinho essa matéria, porque ele tem uma boa bagagem de TV aí, olha. Com certeza ele vai falar e dar muitas dicas desse esporte aí que está revolucionando o Guarapuava. Tiro ao prato. O tiro ao prato é uma das modalidades do tiro esportivo que envolve concentração, habilidade, velocidade e técnica no manejo de uma arma espingarda calibre 12. A prática dessa modalidade requer treinamento e disciplina. É indispensável o uso de equipamentos de proteção individual, como óculos e protetor auricular. De antemão, é preciso que se diga que o tiro é um esporte de alto nível, que requer alto poder de concentração e responsabilidade, proporcionando ao praticante horas de relaxamento e diversão. Além disso, é um esporte bastante seguro, pois as normas de segurança, tanto em clubes de tiro quanto em competições esportivas, são muito rigorosas. Então, como eu falei para vocês que hoje é uma pauta bem inusitada, nós no Clube de Tiro aqui conversando um pouquinho com a Assir. Assir, vi você atirando ali, achei bem bacana, mas eu quero que você explique para as pessoas que estão em casa como que isso funciona. Veja, o tiro ao prato é uma modalidade bastante interessante dentro das modalidades diversas do tiro esportivo. Porque, via de regra, todo mundo pensa que o tiro é tiro ao alvo, num alvo fixo. E o tiro ao prato ele trabalha com um alvo móvel, que a máquina lança o prato simulando como se fosse o voo de uma caça, de uma perdiz, de um pombo, né? E ela lança para diferentes ângulos, diferentes alturas e diferentes profundidades. Então o tiro ao prato é bacana porque você nunca sabe para que lado a máquina vai lançar o prato. Então o atirador tem que estar muito atento, tem que ter uma interação muito grande com o equipamento, que seria a espingarda, para que você consiga o êxito que seria abater a caça, nesse caso, quebrar o prato. Muito interessante. Outra perguntinha para você, Assir, como que funcionou essa viagem que você fez aí para os Estados Unidos? Veja, nós participamos recentemente, no início do mês de agosto, do Grand American World Trap Shooting na cidade de Esparta, no estado de Illinois, cuja capital é Chicago. E nessa cidade de Esparta existe um complexo, que é o maior complexo de tiro do mundo. Para você ter uma ideia, são 6 quilômetros de pedana de tiro, são 128 pedanas. Para que os assinantes tenham uma noção, aqui no Clube de Guarapuava nós temos 4 pedanas, lá existiam 128. Tinham mais de 7.000 competidores, né, disputando as modalidades do trap americano. E nós, juntamente com mais 11 atletas brasileiros de outros estados, estivemos representando o Brasil nessa que é a maior competição de tiro ao prato do mundo. E foi muito interessante do ponto de vista assim, da experiência de estar no meio dos monstros sagrados do tiro ao prato na modalidade trap americano, porque os Estados Unidos são o berço desse esporte, né? E lá nós pudemos observar grandes lendas do tiro ao prato competindo, treinamos juntos com grandes atiradores e pudemos então trazer essa experiência para os nossos colegas aqui do nosso clube, do estado do Paraná, e tentar fazer com que o tiro ao prato se desenvolva um pouco mais aqui no nosso estado, né? E também nós fomos representando a Liga Nacional de Tiro ao Prato, que é uma entidade cuja sede é em Guarapuava e que é a entidade hoje, uma das entidades máximas do tiro ao prato no Brasil. Em termos de experiência, trouxemos de lá uma bagagem extraordinária e podemos dizer que para o ano que vem nós vamos batalhar para levar ainda mais paranaenses para essa competição. Nossa, Guarapuava faz tempo que já funciona, porque eu lembro quando a gente fala em tiro, a gente lembra de Rodrigo Bastos. Então assim, você estava me contando há pouco que já tem bastante gente competindo.
Hoje, para você ter uma ideia, Guarapuava tem em torno de 20 competidores disputando o Campeonato Brasileiro na fossa olímpica e no trap. E isso, sem dúvida nenhuma, faz com que Guarapuava se torne hoje uma das maiores forças do tiro ao prato no Brasil. Rodrigo Bastos é um expoente, é um ícone hoje, é o melhor atirador das modalidades olímpicas, no caso da fossa olímpica. E tanto é que vai novamente representar o Brasil no PAN de Guadalajara, agora no próximo mês de outubro. Me conta uma coisa, e como que funcionou o esporte lá? Existe titulação, existem os melhores, é por premiação, como que funcionou? O tiro ao prato ele é dividido por classes e categorias, dependendo da tua habilidade, dependendo do teu ranking, né? E aqui no brasileiro, cada um tem um ranking, cada um tem uma classe. Lá nos Estados Unidos, nós também fomos ranqueados lá de acordo com o nosso handicap. E isso ficou muito próximo, né, do ranking nosso aqui no Brasil. E os atiradores brasileiros foram muito bem lá nos Estados Unidos. Nós tivemos 3 representantes que atiraram no nível dos americanos. Porque lá, por exemplo, numa prova de 200 tiros, é muito comum eles acertarem 200 em 200. Nós tivemos atletas brasileiros dentro da nossa delegação de 12 atletas que chegaram aí com 198 em 200, com 199 em 200 e quase foram para a final. O nosso nível, eu falo mais especificamente de mim, eu sou um atirador que tem um aproveitamento hoje de 92%, 93%. Então dentro da minha categoria eu também fui bem, né? Porque eu não tenho condição de competir com os monstros sagrados, né? Eu tenho o meu nível, então dentro do meu nível também fui muito bem, mas o que principalmente nós fomos buscar lá foi essa oportunidade, essa referência e essa capacidade de observar o que é feito lá para tentar melhorar o nível nosso e o nível dos nossos companheiros que convivem no cotidiano conosco. Assir, me conta então, qualquer cidadão, qualquer pessoa comum, se eu quiser vir atirar, como que funciona? Veja, na verdade o tiro, como ele é um esporte que envolve armas, não é um esporte como você jogar um vôlei na praia, como você praticar um tênis ou você jogar peteca. Você tem que ter uma retaguarda, tem que ter uma estrutura. E para você se tornar atirador, você tem que ter uma autorização do Exército Brasileiro para que você tenha um registro como atirador, para que você possa comprar uma espingarda, registrá-la no seu nome. E tudo isso demanda um certo tempo para você providenciar todo esse approach. Além disso, é necessário que o camarada tenha uma ficha limpa, porque se ele tiver um antecedente criminal, esse tipo de coisa, o Exército nem concede o registro de atirador para ele. Então, aqui no clube tem muita gente que nos visita, muita gente que vem aqui, que atira e tal, mas realmente para você começar a praticar o esporte você tem que ter uma certa dedicação, porque existe um certo estigma, uma certa discriminação nessa questão de desarmamento e tal, e nós também não aceitamos, assim, não abrimos muito o clube justamente para não termos problemas com pessoas que de repente vêm aqui só para querer portar uma arma, tornar-se sócio para poder portar uma arma. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a parte desportiva, de você competir, de você viajar e trabalhar essa questão do esporte propriamente dito. E as mulheres, aqui em Guarapuava, participam? Temos damas aqui no nosso clube, nós temos aqui no nosso clube pelo menos 4 damas que participam conosco, inclusive disputando o próprio Campeonato Paranaense, o Campeonato Brasileiro. E acredite, nós temos situações onde a mulher, cujo marido também é sócio do clube, atira melhor do que o próprio marido. Né? Justamente porque tem aquela capacidade de concentração, aquela capacidade de você poder trabalhar o esporte de uma forma mais focada. E isso é muito característico nas mulheres, né? E no Brasil nós temos grandes atiradoras. Lá nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, o que eu vi de mulheres atirando, o que eu vi de meninas aí de 13, 14 anos, 15 anos atirando e com ótimos resultados, inclusive. Isso é um esporte como outro qualquer, né? Eu acho que às vezes, como você comentou ali, a descriminalização é um pouco, às vezes, maior por envolver uma arma de fogo. Mas, para quem tem uma cabeça boa, a gente já pode dizer aí, é um esporte como qualquer outro. Assim, me conte quais as modalidades que separam hoje o tiro ao prato? Veja, o tiro ao prato ele é dividido hoje em modalidades olímpicas e não olímpicas. As modalidades olímpicas nós temos 3,
que é a fossa doble e o skit. Basicamente, a diferença entre fossa e fossa doble é que na fossa a máquina arremessa um prato de cada vez. E você tem 2 tiros numa mesma levada da arma para tentar quebrar o prato. Se você não quebra no primeiro, você tem o segundo tiro. A fossa doble, a máquina lança 2 pratos numa única vez. Então você tem que ir primeiro num prato e depois quebrar o outro e um tiro em cada prato. Porque na espingarda você tem um cano sobreposto onde vai 2 cartuchos apenas. No skit é uma modalidade onde os pratos são lançados em 8 posições diferentes por 2 máquinas concomitantes. Então é uma modalidade também que oportunamente nós vamos mostrar aqui no teu programa, numa próxima oportunidade, o funcionamento de cada modalidade. Dentro das modalidades não olímpicas nós temos o COMPAC, percurso de caça, que não envolve necessariamente tiro em caça, mas é o prato, mas que simula situações de caça. E temos o trap americano, que é uma das modalidades mais disputadas em todo o mundo, essa inclusive que nós estivemos recentemente atirando nos Estados Unidos. Você escutou aí o Assir dando essa aulinha para nós de tiro ao prato, aí você que está em casa às vezes e gosta, se interessou pela modalidade, como que funciona aqui em Guarapuava, Assir? Liga para você, dá o teu telefone e conta onde que fica a sede de vocês. Olha, eu acho que o mais interessante nesse momento, Flávia, seria passar o nosso site. Então, o nome do nosso clube é o Clube de Caça e Tiro de Guarapuava e o nosso site é www.cctg, Clube de Caça e Tiro de Guarapuava, são as iniciais, cctg.com.br. E o nosso e-mail é contato@cctg.com.br. E nós queremos deixar o convite aqui a todos os assinantes, ao teu público, que apareçam aqui no clube, né? Entrem no nosso site, tem um mapa de como chegar aqui no nosso clube e venham. Geralmente nós estamos aqui de quarta a domingo, quarta no final da tarde, nos dias de semana no final da tarde, e no sábado e domingo geralmente nós estamos aqui no período da tarde. Venha, você será bem recebido, nós vamos explicar como é que funciona o tiro e com certeza numa dessa nós podemos ter aí mais aficionados do tiro ao prato aparecendo aqui em Guarapuava. É isso aí, gente. Outra semana, então, um programa bem interessante para você. E olha, agora é minha vez de atirar também. Beijão, fica com Deus e até a próxima semana.